Então, eu cheguei em Portugal, né? Hoje é sexta-feira, dia 22 de setembro. Eu cheguei aqui no dia 11, eu tô há 11 dias aqui. Enfim, mudei de residência, já conheci Lisboa, conheci vários lugares, conheci uma galera. E tem sido uma experiência muito diferente do que eu esperava. Outra situação, sabe? Muitas pessoas, pessoas de outros países, pessoas de outros lugares, assim, pessoas que só falam inglês. Enfim, uma experiência diferente de todos os sentidos, assim. Enfim, foi a primeira vez que eu viajei de avião, foi a primeira vez que eu saí do meu estado, foi a primeira vez em tudo, sabe? Foi a primeira vez que eu tô falando em inglês com uma pessoa que não entende português, então eu tenho que me fazer ser entendido em inglês, em outra língua. Bom, e começar com todo o processo, né? Em Guarulhos, moro em Franco da Rocha, fui até Guarulhos de carro com a minha família. Esperamos um bom tempo para liberar o portão de embarque. Passei por lá, despachei mala, coloquei tudo, fiz tudo certo, fiz todo o processo, peguei o bilhete, deu tudo certo. Peguei o primeiro avião para Madrid primeiro, porque eu fiz conexão em Madrid. Troquei de aeronave, né? O segundo voo já foi um voo quase que doméstico, eles dizem. Um voo mais rápido, de 1h30, mas o primeiro voo tinha quase 10 horas de duração. Enfim, e foi... A viagem foi uma coisa muito cansativa, porque eu praticamente não dormi no primeiro voo, no voo mais demorado, de ansiedade, sabe? Porque parecia que não passava e eu queria muito chegar e tava muito ansioso. Enfim, eu ficava olhando aquela telinha no sistema de entretenimento do avião e parecia que não dava nada. Enfim, porque tava em cima do oceano, né? Não dava para ver direito, não dava para ter a dimensão do quanto estava andando naquele momento. Enfim, e rolou, deu tudo certo. Cheguei em Madrid de madrugada, né? Tava de noite ainda, não havia amanhecido, apesar de estar muito, muito próximo do horário de amanhecer do Brasil. Enfim, peguei uma conexão, troquei de aeronave num avião bem menor, que não é um wide body, não tem 3 fileiras, são só 2 fileiras de um lado e do outro. Enfim, não consegui pegar nenhum desses voos, eu consegui pegar na janela, então foi um pouco mais difícil. Porém, consegui fazer alguns vídeos, pedi para as pessoas que estavam dos lados para fazer vídeos para mim da decolagem, da aterrissagem, e deu tudo certo. No voo de conexão de Madrid para cá, aí eu dormi o voo todo, enfim, descansei praticamente, porque hoje eu tô na Europa, qualquer coisa, no pior dos casos, dá alguma coisa, eu pego um ônibus, dá certo, dá pra ir, pego um trem, alguma coisa ia dar. Mas já tô aqui, já tinha atravessado o Atlântico, né? E sem contar o fato daquele medo, né? Do primeiro voo e... Não, dá tudo certo, no fim, no ar, tá tudo ok, tá tudo sob controle. Então deu certo. Quando eu cheguei, eu encontrei no último voo, no voo de Madrid para Lisboa, eu encontrei um brasileiro que me ajudou no trajeto do aeroporto até a estação do trem, que eles chamam de comboio. Eu teria que pegar o metro até a estação do comboio, e aí da estação do comboio eu pegaria o primeiro comboio para cá, para Santarém. E ele me ajudou nessa jornada, e deu tudo certo. Peguei o ônibus, peguei o metro, o comboio. Cheguei aqui, não precisei pegar ônibus, eu cheguei aqui, peguei táxi para ir para a residência onde eu estava, que foi uma residência provisória, inclusive, por causa
da manutenção dos quartos dessa residência. É um lugar um pouco mais longe do instituto, porém bem mais perto do centro em geral, do centro tanto comercial quanto histórico. Foi onde eu pude ver assim o coração da cidade, sabe? Onde Santarém cresceu, e os principais pontos turísticos, o Jardim das Portas do Sol. Eu fui lá logo no primeiro dia que eu cheguei, estava muito ansioso para ver a igreja do túmulo de Pedro Álvares Cabral, tá lá do lado, praticamente do lado da residência também. A igreja do Milagre também tá por lá. Enfim, eu passei por todos esses lugares e em uma semana que eu fiquei lá, eu pude andar bastante pelo lugar. Na mesma semana, eu já também, junto com uma brasileira que está por aqui, a gente já optou por ir para Lisboa, já que a gente não tinha aula nessa primeira semana, na semana passada. Então vamos aproveitar que a gente ainda tem tempo de ir para Lisboa, né? Senão depois é só nos finais de semana e tudo. E a gente foi, conheci a Praça do Comércio, que é provavelmente o ponto turístico mais famoso também de Lisboa, exceto a Torre de Belém, né? Mas eu não cheguei a ir para Belém naquele dia. Enfim, muitas coisas, né? Conhecemos muitos lugares, conhecemos a sede de Lisboa, que é uma igreja de praticamente 1697, se eu não estou enganado. É uma igreja bem antiga, muito bonita, muito legal ver a história de perto, sabe? É uma experiência incrível e muito, muito legal. E quando a gente se mudou para cá, na sexta-feira, eu mesmo nem desfiz as minhas malas praticamente, só coloquei tudo de volta, tudo que eu tinha tirado coloquei de volta e entrei no carro e vim pra cá, na van daqui do instituto que foi buscar a gente até lá. E quando a gente chegou aqui, eu já assinei os papéis e tudo, fiz tudo que eu precisava fazer para vir pro quarto. E aí quando eu chego aqui, eu me deparo com as malas já do David, do outro aluno que está dividindo o quarto comigo. E aí, ok, né? Eu não sabia quem que era, as malas estavam por aqui, eu já me organizei do outro lado, beleza. E aí quando ele chega, ele é holandês e só fala inglês, não entende nada de português. E é aí que começam os meus desafios aqui, né? Porque apesar de eu saber que eu consigo falar inglês, eu não tinha testado ainda, não tinha colocado em prática. E aí essa é a minha oportunidade, tem sido a minha oportunidade de colocar à prova o meu conhecimento do inglês, minha capacidade de comunicação e a minha capacidade de me fazer ser entendido, né? E logo no primeiro dia a gente já conversou, já começou a falar sobre como chegamos ali. Ele é holandês, ele é do programa Erasmus. Eu sou brasileiro e sou de outro programa, de um outro formato, mas cheguei aqui com o mesmo objetivo, né? Ele também é da área de TI, então é uma particularidade, uma coisa que a gente compartilha aí. Enfim, é legal poder trocar esse conhecimento. E, enfim, tem sido bastante desafiador, porque não é só ele que é estrangeiro que está por aqui. Tem muita gente de lugares diferentes, então deve ter até uma lista. Tem gente da Holanda, tem gente da Albânia, tem gente da França, tem gente da Eslovênia, tem gente da República Tcheca, da Polônia, da Itália, do Irã, da Espanha. Assim, a gente tá num grupo bem diversificado aqui, não só brasileiros ou poucos estrangeiros, tem gente de todo lugar mesmo. E todo mundo se comunica em inglês, então é uma coisa curiosa, assim, como todo mundo diferente, consegue se comunicar, consegue se divertir junto, consegue dar risada, consegue conviver, né? E é uma coisa que eu não tinha tido essa experiência antes, e acho que está sendo muito enriquecedor. Bom, falando um pouco do lugar, né, onde eu tô, do instituto, é um lugar muito grande, tem muitas pessoas de vários tipos de curso por aqui, cursos como se fosse considerado técnicos no Brasil, cursos superiores, pós-graduação, mestrado, tem gente de todo
todos os níveis aqui. Bom, eu ainda não fui muito a fundo, né, na gastronomia portuguesa, não provei todos os frutos do mar e tudo mais, até porque, enfim, ainda vou ter mais 4 meses e meio para fazer isso e tá tudo certo sobre isso. Agora, mas eu já comi algumas coisas ali no restaurante da universidade, também é um lugar muito bom de comer, é super barato, não é? Eles ajudam bastante a gente nesse sentido. Tô com os meus acessos da faculdade ainda não todos organizados, eu tive algum problema com as matérias, porque as matérias que eu havia selecionado não eram matérias ofertadas nesse semestre. E aí, de fato, eu tive que fazer a alteração do plano de estudos. Tá em trâmite isso ainda. Eu vou cursar matérias diferentes. Vou cursar inteligência artificial, que é uma matéria que eu gostaria muito de cursar e deu certo. Vou cursar matemática financeira, no caso cálculo financeiro aqui, que é uma outra que eu também vou conseguir eliminar no meu curso de gestão de TI. Bom, são várias novidades, né? Logo eu pretendo também ir até Lisboa e fazer algumas gravações por lá, ver se eu consigo ir para a Torre de Belém dessa vez, provar os pastéis de Belém, especificamente da loja que dá o nome ao pastel de Belém, não é? Porque aqui eu cheguei aqui no primeiro dia e já experimentei um pastel de nata, só que o pastel, que é o nome do doce. Só que o pastel de nata, ele tem várias formas de ser feito, o recheio é diferente em cada lugar. E aí o certo é, tipo, quando você vai provar aquele que leva o nome, é naquele lugar, na loja de pastéis de Belém, na pastelaria de Belém. Então, o objetivo é ir lá e fazer essa trip, poder gravar, poder mostrar isso para as pessoas da minha família, principalmente, meus amigos, para todo mundo compartilhar essa jornada comigo. Pretendo talvez dar uma volta no campus, mostrar os lugares, mostrar o restaurante e assim vai, tá certo? É isso, muito obrigado por assistir até aqui. Espero que você tenha gostado do vídeo, por esse compartilhamento de experiência. E é isso, tamo junto, obrigado e até a próxima.